Você sente que está sendo atacado, mas não sabe de onde vem o golpe. A vida parece estar caminhando bem por fora, mas por dentro, você está lutando contra pensamentos que surgem do nada, contra pesos que não fazem sentido. É como se algo invisível estivesse tentando te sabotar. Você acorda no meio da noite com o coração acelerado. Você sente um aperto no peito, mas não tem motivo claro. Você ora, e parece que a oração bate no teto e volta. Você sente medo, mas não sabe do que. Deixa eu te dizer algo, isso não é apenas psicológico. Você está sendo atacado espiritualmente. E o Salmo 91 foi escrito exatamente para momentos assim. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse versículo é mais do que um verso bonito para se colocar na parede. É um abrigo real, um lugar invisível sim, mas tão real quanto o ar que você respira. A primeira chave aqui é habitar, não é visitar, não é passar por Deus de vez. Quando o problema chega, é habitar, é permanecer. Quando você decide habitar no esconderijo do Altíssimo, você está dizendo: eu não confio mais nas minhas próprias armas. Eu não dependo mais da força do meu braço. Eu sei que preciso de proteção e escolho me esconder em ti. E aí, algo começa a acontecer. Mesmo que o ataque espiritual continue lá fora, mesmo que o inimigo ainda esteja tentando te alcançar, você passa a descansar. A sombra do Onipotente é como estar no meio de uma tempestade, mas dentro de uma casa com paredes firmes e janelas fechadas. Você ouve o trovão, mas não se desespera. Você vê o vento, mas sabe que está seguro. O Salmo 91 segue dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Você precisa declarar isso. Não é só sobre crer em silêncio, é sobre declarar em voz alta, dizer para você mesmo, dizer para os céus, dizer para o mundo espiritual que está te atacando: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. E é nele que eu confio. Quando você faz essa declaração, algo se rompe no mundo invisível. É como se uma muralha de fogo começasse a se levantar ao seu redor. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. Verso seguinte é direto: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você está entendendo? A Bíblia não diz talvez, ou quem sabe, ela afirma: Ele te livrará. O laço do passarinheiro representa armadilhas ocultas, coisas que você não consegue ver, situações que parecem normais, mas foram preparadas para te derrubar. Palavras lançadas contra você, intenções escondidas, ataques disfarçados, e a peste perniciosa representa aquilo que consome por dentro: doenças da alma, ansiedade, tristeza profunda, desânimo espiritual, o tipo de coisa que os médicos não explicam, mas que o Deus vier e pode curar. E aí vem uma das imagens mais poderosas da Bíblia: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Olha isso, Deus poderia ter usado qualquer imagem, mas Ele escolheu a figura de um pássaro protegendo seus filhotes com as asas. Não há lugar mais terno, mais íntimo, mais protetor do que debaixo das asas de um pai que ama debaixo desses. O ataque para o dardo se perde no ar. O inimigo não tem acesso. Você está seguro. E não é uma segurança baseada na ausência de problemas, mas na presença de um Deus que nunca abandona. A palavra continua: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Perceba, são 4 tipos de ataques: espanto noturno, ataques na alma, medos irracionais, pânicos, insônia, seta que voa de dia, palavras lançadas contra você, fofocas, acusações injustas, peste na escuridão, doenças ocultas, ataques invisíveis, mortandade ao meio-dia, crises visíveis, perdas repentinas, tragédias anunciadas. Mas a Bíblia é clara: você não temerá, não porque você é imune, mas porque Deus te cobra. Sabe quando você sente que está tudo desmoronando? Quando você olha ao redor e vê pessoas caindo, perdendo, sendo atingidas? O Salmo diz: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é arrogância, é promessa, é proteção real para quem está escondido em Deus, para quem escolheu confiar, para quem decidiu habitar, e não apenas visitar. Deus está te dizendo hoje: filho, filha, eu sei que os ataques estão fortes,
mas você não está sozinho, enquanto você estiver debaixo das minhas asas. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Mas há algo importante. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Deus vai te permitir ver a justiça sendo feita, não para alimentar o teu ego, mas para que você saiba que Ele não dorme. Ele viu tudo, Ele ouviu tudo, Ele sabe de cada injustiça, e Ele mesmo cuidará de cada detalhe. Então vem a confirmação, que sela tudo isso, porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Tudo isso é consequência de uma escolha: fazer do Altíssimo a sua morada. Não o sucesso, não o reconhecimento, não o dinheiro, não as pessoas, o Altíssimo e o resultado. Nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal, nenhuma praga não significa ausência de lutas, mas significa proteção plena. Você pode estar no meio da batalha, mas não será atingido. Pode estar cercado de más notícias, mas sua mente estará em paz. Pode até caminhar pelo vale da sombra da morte, mas o teu coração vai cantar, porque você sabe quem está contigo. E como se isso não bastasse, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus ordena aos anjos, não é um pedido, uma ordem. Eles estão em movimento, por sua causa, te guardando nos seus caminhos, no trajeto, na estrada, na madrugada, no momento em que você acha que ninguém está vendo. Deus está guardando tudo, e mais, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Até os tropeços são evitados, até os pequenos deslizes são cercados de cuidado, e se for necessário confronto, pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Deus te dá autoridade espiritual. Você não está apenas se escondendo. Você está sendo treinado para lutar, para vencer, para pisar onde antes você fugia, para enfrentar o que antes te assustava. E então, o próprio Deus fala. Noah Mays, o salmista, é o próprio Senhor declarando: porque a mim se apegou com amor e o oliverai. Puluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Você quer livramento? Apegue-se com amor. Você quer ser exaltado? Conheça o nome dele. E mais, ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele não promete a ausência da angústia, mas promete presença na dor. E por fim, fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Você não apenas vai sobreviver, você vai viver com plenitude, com sentido, com propósito, e vai ver a salvação do Senhor com os próprios olhos. Talvez você tenha entrado aqui se sentindo atacado, mas agora você sabe. O Salmo 91 foi escrito para gente como você, gente que está na linha de frente, que sente o peso espiritual da guerra, mas escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo, e é ali, bem ali, que você descansa, enquanto os céus lutam por você. Você achou que estava sozinho nessa batalha, mas o mundo espiritual inteiro sabe o teu nome. Há anjos ao seu redor agora mesmo, movimentação no invisível, forças que você não vê, mas que estão em guerra por você. E talvez você esteja se perguntando: por que isso tudo está acontecendo comigo? Por que justo agora que comecei a buscar mais a Deus, tudo parece ter piorado? Porque o inimigo percebeu que você se aproximou do esconderijo do Altíssimo, e ele odeia quando alguém descobre o caminho da habitação secreta. Você não está sofrendo porque é fraco. Você está sendo atacado porque está acordando espiritualmente enquanto muitos dormem. Você decidiu vigiar, enquanto muitos negociam a fé. Você escolheu permanecer. E toda vez que alguém decide se esconder em Deus, o inferno entra em alerta. Mas escute isso com atenção. Não é você quem deve temer. É o inimigo que teme o Deus que habita em você. Sim, há lutas, mas também há anjos. Sim, há ataques, mas também há promessas. E o Salmo 91 não é poesia. É estratégia de sobrevivência espiritual. Você acha que é coincidência essas noites mal dormidas? Esses pensamentos repetitivos? Essa opressão que vem do nada? Nada disso é acaso. São setas lançadas de dia, espantos que surgem na madrugada. Mas há um escudo sobre sua vida, a verdade de Deus. A verdade que diz que você não é o que o medo diz que você é. A verdade que te lembra que você foi lavado, escolhido, chamado,
a verdade que te esconde debaixo das asas do Todo-Poderoso. E debaixo o silêncio de Deus não é abandono, é estratégia. Enquanto você pensa que está sendo ignorado, Deus está reposicionando tudo ao seu redor. Porque tem livramentos que vêm com barulho, mas tem vitórias que nascem no silêncio. Você não viu o acidente que não aconteceu. Você não ouviu o diagnóstico que foi revertido antes. Mesmo de chegar, você nem percebeu a traição que foi impedida. Mas Deus livrou, porque você habita no esconderijo. E por habitar ali, Ele envia anjos. A Bíblia não diz que você pode pedir anjos. Ela diz que, desde a ordem, é a iniciativa dele. Não depende do seu merecimento. Depende do compromisso dele. Com a palavra que saiu da boca dele, dará ordem aos seus anjos. E esses anjos não são figuras simbólicas. Eles são guerreiros, reais, com espadas de fogo, com autoridade do trono, com acesso a lugares que você não tem. Eles vão onde você não pode ir. Chegam antes de você. Preparam o caminho, fecham uma boca. Dos leões, desfazem as armadilhas. Enquanto você ora aqui, eles agem lá. Você já parou para pensar quantas coisas poderiam ter dado errado? Quantas ciladas estavam programadas para esse mês? Quantas emboscadas foram abortadas sem você saber? E você acha mesmo que foi sorte? Não, foi livramento. Foi o Salmo 91 operando em tempo real. Foi a voz de Deus dizendo aos céus: guardem-o, meu filho, protejam a minha filha. Ainda não é hora dele cair. Ela ainda vai ver a minha salvação. Você pode estar no meio do fogo, mas não será queimado. Você pode estar cercado por setas, mas nenhuma vai te atingir. Sabe por quê? Porque Deus te colocou em lugar alto. Lembre do que o próprio Deus disse no final do Salmo: Poluei, retiro alto. Esse é o lugar da visão, do descanso, da separação. Quando Deus te coloca nesse lugar, Ele não te isola por desprezo. Ele te protege por propósito. E se ultimamente você tem se sentido mais só, não se assuste. Talvez você não tenha sido abandonado. Talvez você tenha sido elevado. Há momentos em que Deus tira as pessoas do seu lado, para que você ouça melhor a voz dele. Há guerras que você precisa vencer sozinho com ele, sem plateia, sem interferências, sem distrações. Porque o que ele vai liberar sobre você não pode ser dividido com quem não entende. E ele diz: porque a mim se apegou com amor. Você percebe o nível de intimidade? Não é apego por medo, não é apego por interesse, é por amor. É quando você ama a presença mais do que a bênção. É quando você escolhe permanecer, mesmo quando não sente nada. É quando você se apega, porque sabe que fora dele não há vida. E aí Deus responde: eu o livrarei. Você quer livramento? Então se apegue. Você quer romper esse ciclo de ataques espirituais? Então habite, declare, confie, ame, porque essa guerra não vai te destruir. Ela vai te tornar mais forte, mais intemudez, mais consciente do mundo espiritual. Você vai sair disso mais maduro, mais sensível, mais cheio da presença. E o melhor, você vai viver. Sim, porque Deus disse: fartá-lo-ei com longura de dias. Tem vida longa para você, tem mais dias pela frente, tem histórias que ainda não aconteceram, tem promessas que ainda não se cumpriram, tem lágrimas que ainda vão se transformar em risos. Você não vai morrer nesse ataque. Você não vai perecer nesse vale. Você não vai sucumbir diante dessa opressão. Salmo 91 está selado sobre a sua vida. E a última palavra ainda será de Deus. Você tem sentido que algo está tentando te parar? Não é só cansaço. Não é só rotina. É como se o mundo espiritual estivesse tentando sufocar o que Deus começou dentro de você. Você tenta orar e sente resistência. Tenta jejuar e o desânimo te engole. Tenta adorar e a mente se dispersa. Você quer continuar firme, mas algo invisível tenta te dobrar por dentro. Deixa eu te dizer com toda clareza: você está no centro de uma guerra espiritual, mas você não foi deixado sem cobertura. Salmo 91 não é apenas um texto bonito para dias de paz. Ele foi escrito para dias como o seu dia Shimkilvoka. Sente medo sem explicação. Dias em que o ambiente pesa e o sono não vem. Dias em que a alma se cala e o coração sente ataques invisíveis. É por isso que Deus te levou até aqui, porque Ele sabia que você precisava ser lembrado. Você está debaixo de asas que o inimigo não pode alcançar. Talvez ninguém entenda o que você está passando. Você sorri por fora, mas está travando batalhas no invisível. Batalhas que ninguém vê, mas que Deus já está vencendo por você. Você tem se sentido frágil, mas Deus está te fortalecendo em silêncio.
Você pensa que vai quebrar, mas ele está forjando dentro de você um guerreiro, uma guerreira, forjada no fogo da oração e da resistência. Você se sente atacado, mas está sendo ativado, porque há um propósito por trás dessa pressão. Essa guerra que você está enfrentando não veio para te destruir, ela veio para revelar quem está contigo. Você está sendo pressionado? Observe, o azeite só sai da azeitona quando ela é esmagada. A glória só aparece depois do deserto. A autoridade espiritual só nasce no campo de batalha. E o Salmo 91 te lembra: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Você precisa voltar a declarar isso, mesmo em meio ao ataque, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sem forças. Diga, declare, profetize: tu és o meu refúgio. Senhor, tu és a minha fortaleza, e eu confio em ti. Quando essa verdade sai da sua boca, ela abre um portal no invisível, porque o mundo espiritual respeita quem confia em Deus, mesmo sem entender nada. O inferno treme quando alguém diz: eu continuo confiando, mesmo sem ver livramento, mesmo sem resposta, mesmo debaixo de ataques. E o céu se move, porque há promessas que só se ativam no meio da dor. Você já percebeu isso? Que muitas das suas maiores experiências com Deus vieram depois dos momentos mais difíceis, que as mais profundas não foram feitas nos cultos, mas no silêncio do seu quarto, quando você achava que não ia aguentar. É ali que o esconderijo se revela. E não é um esconderijo qualquer, é o esconderijo do Altíssimo. Não é psicológico, não é ilusão, é presença real, abrigo sobrenatural. E ali, debaixo dessas asas, você descobre que não precisa lutar com as próprias mãos. Você só precisa permanecer escondido e deixar Deus lutar por você. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Parece impossível? Então saiba, Deus não precisa da lógica para cumprir promessas. Ele é o mesmo que abriu o mar, que fechou a boca dos leões, que andou com 3 homens dentro da fornalha. Ele não mudou, e ele está dizendo: você não será atingido, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário, mesmo que as notícias sejam ruins, mesmo que a situação piore antes de melhorar. Você está debaixo de uma cobertura divina. Você tem anjos ao seu redor. Você tem autoridade espiritual. Você tem a palavra dele. E nenhuma seta lançada contra você vai prevalecer. Mas tem algo que o inimigo não quer que você perceba. O Salmo 91 não é automático. Ele é ativado por escolha, porque fizeste do Senhor o teu refúgio. É uma decisão. É sair do controle humano. E mergulhar na dependência divina é escolher a presença. Mesmo quando a alma quer fugir, é continuar orando. Mesmo quando o céu parece em silêncio, é continuar crendo. Mesmo quando tudo diz que não. E quando você faz isso, nenhum mal te sucederá. Isso não significa que você não passará por lutas. Significa que o mal não vai te dominar. Você pode até passar pelo vale, mas o vale não vai morar dentro de você. Você pode até enfrentar gigantes, mas eles não terão a última palavra. Você pode até cair, mas Deus te levanta, porque você está escondido. E tudo o que é escondido por Deus é também guardado por Ele. Você já viu um passarinho debaixo das asas da mãe? Não importa o tamanho da tempestade, ele está ali, quieto, protegido. Não porque é forte, mas porque está no lugar certo. Você está no lugar certo. Mesmo que o mundo diga que você está atrasado, mesmo que as vozes digam que você não tem força, mesmo que tudo ao redor tente te convencer a desistir, Deus está dizendo: permanece, fica debaixo das minhas asas, porque esse ataque não vai te derrubar. O que o inimigo não entende é que quanto mais ele te pressiona, mais você se aproxima do esconderijo. E quanto mais você se aproxima, mais invisível você fica para ele. O Salmo 91 é a sua identidade espiritual. É a sua senha de acesso ao abrigo divino, é o código da sua cobertura. É o lembrete de que você não está só. Talvez você esteja ouvindo isso com o coração acelerado, talvez com os olhos cheios d'água, talvez em silêncio absoluto, porque não tem mais forças nem para orar. Mas Deus está aí, presente, firme, seguro, e dizendo: aquieta-te, eu já dei ordens aos meus anjos, eu já te coloquei em lugar alto, eu já escrevi teu nome na minha proteção. Você não vai morrer. Nisso, você não vai desabar nesse ciclo. Você vai viver, porque a última palavra não será da doença, nem do medo, nem do inimigo.
A última palavra será salvação. Você já se perguntou por que, mesmo buscando a Deus, os ataques espirituais parecem aumentar? Você começou a orar mais, começou a jejuar, colocou louvores na sua casa, mudou hábitos, mas mesmo assim, parece que algo invisível se levantou contra você. É como se o inferno tivesse notado sua movimentação, como se o inimigo dissesse: ele está acordando, ela está voltando, e de repente, o que antes estava calmo começa a se agitar. Pessoas se afastam, o ambiente muda, a mente entra em conflito, e o sono vier à guerra. Mas isso não é sinal de derrota, é sinal de avanço. Quem está voltando para o esconderijo do Altíssimo desperta a oposição do mundo espiritual, mas também atrai proteção direta do céu. Salmo 91 é uma convocação silenciosa para guerreiros cansados. É um abrigo para aqueles que descobriram que o mundo é mais espiritual do que parece. Deus nunca prometeu que os ataques cessariam, mas Ele prometeu algo melhor. Presença constante, proteção ativa, livramento em meio ao caos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar, não passar, não visitar, não ir aos domingos. Habitar é uma entrega total. É construir morada onde muitos só visitam. E quando você faz isso, algo muda dentro de você. Você começa a perceber que o ataque não define mais sua paz, que o barulho externo não altera mais sua confiança, que o que antes te abalava, agora só te leva mais fundo em Deus. O esconderijo te transforma. Ele não apenas te protege, ele te amadurece. Aquela aflição que antes te desesperava, agora ao te leva à oração. Aquela seta que antes te feria, agora não te atinge. Você começa a viver no nível de quem entendeu que o lugar de habitação é mais forte que o campo de batalha, porque debaixo das asas do Altíssimo, até o silêncio é resposta, até a espera tem propósito. Sabe por que você ainda não desabou? Porque Ele está te sustentando. Sabe por que você continua mesmo sem entender tudo? Porque Ele está contigo. Sabe por que o inimigo ainda não te tocou da forma como queria? Porque há uma cobertura sobre você, invisível, mas impenetrável, silenciosa, mas eficaz, desconhecida por muitos, mas conhecida pelos que escolheram habitar. O Salmo 91 segue nos lembrando: a sua verdade será o teu escudo e broquel. A verdade de Deus não é só uma ideia, é uma arma. Ela é escudo, te protege do que vem de frente, e é broquel, te cobre nas brechas. É essa verdade que você precisa levantar agora. Verdade que diz que você é filho. A verdade que diz que você é guardado. A verdade que diz que você foi chamado para vencer e não para ceder, porque os ataques vão continuar existindo, mas eles não te definem, eles apenas confirmam que você está no caminho certo. Você não precisa entender todos os detalhes da guerra, você só precisa saber quem está guerreando por você, e Ele nunca perdeu uma batalha, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Essa frase é uma sentença contra o inferno. É Deus dizendo: você não está desamparado. Você não está lutando sozinho. Você não está vulnerável. Onde estão se movendo agora? Por causa da sua fé, por causa da sua oração, por causa da aliança que Deus tem com você. Você pode não vê-los, mas eles estão aí, desviando ataques, fechando caminhos errados, guardando sua mente enquanto você dorme. Você já percebeu como, mesmo depois de dias difíceis, você ainda tem forças para tentar de novo? Não é você, é Ele, te sustentando pelas mãos dos anjos. E o texto segue: para te guardarem em todos os teus caminhos. Não é só no caminho da igreja, não é só no devocional e no trabalho, é no trânsito, é naquela reunião que te deixa ansioso, é naquela ligação que te tira o chão. Todos os seus caminhos estão sendo vigiados. Isso não significa ausência de problemas, significa presença absoluta de proteção. Você pode até tropeçar, mas não vai cair. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Essa imagem é forte. Uma pedra no caminho pode parecer pequena, mas Deus se importa até com os detalhes. Ele não quer apenas te livrar do abismo. Ele quer impedir até o tropeço. Isso é cuidado de pai. É zelo de quem ama até o mínimo. E aí vem uma virada. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Você acha que está apenas se escondendo, mas aos poucos está sendo treinado. Você entrou nesse esconderijo com medo, mas está saindo com autoridade. Você está sendo ensinado a pisar, se levantar, a declarar
a repreender o mal, a exercer domínio espiritual. Antes, o medo te calava. Agora, a fé te move. Antes, a angústia te paralisava. Agora, a presença de Deus te direciona. Antes, o inimigo te intimidava. Agora, você entende que pode pisar nele. Porque quem habita, também domina. Quem se esconde, também aprende a guerrear. Deus está despertando algo em você. Você não foi chamado apenas para se proteger. Foi chamado para avançar no espiritual. Você vai orar como nunca antes. Vai discernir como nunca antes. Vai perceber quando o ataque vier. E vai saber como vencê-lo. Porque você está no esconderijo. Mas logo sairá dele como guerreiro. E por fim, Deus mesmo declara: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. O amor é a chave. Você não está aqui por medo do inferno. Você está aqui porque ama a presença. Você não continua firme porque quer recompensa. Você continua porque ama estar perto de Deus. E é esse amor que ativa o livramento. Apegue-se a Ele, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Apegue-se, porque quando você se apega, Ele livra. E mais, poloei em retiro alto. Retiro alto, lugar elevado, lugar separado. Enquanto o mundo desce, você sobe. Enquanto o medo paralisa, você caminha. Enquanto muitos caem, você permanece. Não porque é melhor, mas porque escolheu o esconderijo. Certo, Deus está te chamando mais uma vez para esse lugar, mais profundo, mais secreto, mais alto. E é lá que Ele te transforma, te cura, te fortalece e te prepara para o que vem. Você não está fugindo, está sendo escondido por um tempo, para depois ser revelado no tempo certo. Você vai entender tudo o que está acontecendo agora e vai dizer: valeu a pena confiar, valeu a pena permanecer, valeu a pena habitar. Você está de pé, mas nem todo mundo sabe o quanto custou continuar. Você sorri, mas carrega guerras internas que ninguém jamais viu. Você levanta as mãos na igreja, mas dentro do peito às vezes a fé vacila. E mesmo assim você permanece, você continua confiando, mesmo quando não sente. Você continua orando, mesmo quando o silêncio parece durar demais. Você continua esperando, mesmo quando tudo ao redor diz para parar. Sabe por quê? Porque algo dentro de você se recusa a desistir. Algo dentro de você sabe que é um lugar onde tudo muda, um esconderijo onde o ataque não alcança, onde o medo se desfaz, onde a alma cansada encontra descanso. Esse lugar tem nome, se chama A Sombra do Onipotente. A cada capítulo dessa jornada, você está sendo conduzido a esse lugar. Um lugar onde a guerra ainda existe, mas não domina mais. Onde as flechas ainda são lançadas, mas você aprendeu a confiar no escudo. Porque você não está mais lutando com suas próprias armas. Você aprendeu a habitar. E quem habita, descansa, confia em bens. A batalha que você está enfrentando agora pode parecer maior do que nunca. Mas não se engane, ela também será o maior testemunho da sua vida. Porque o Salmo 91 não termina no medo, ele termina na salvação. Mas antes da salvação visível, há um processo invisível de amadurecimento, de confrontos internos, de silêncio, de lapidação. É por isso que Deus permitiu que você passasse por isso, porque havia algo dentro de você que só o fogo poderia revelar. Você tem dons que ainda não descobriu. Você carrega autoridade que ainda não usou. Você tem uma unção que só será ativada depois dessa luta. Não se trata apenas de sobreviver, se trata de nascer de novo espiritualmente. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Você percebe o detalhe? Ele não promete ausência da angústia. Ele promete presença no meio dela. Isso muda tudo, porque você percebe que não está só. E quando você entende que ele está com você mesmo nos piores dias, o medo perde a força. Sim, você ainda sente, mas não paralisa mais. Você ainda chora, mas não se afoga mais. Você ainda pergunta por quê, mas confia mesmo sem respostas. Isso é maturidade espiritual. Isso aí, o que o Salmo 91 constrói dentro de quem decide habitar. Deus não quer apenas te livrar de perigos externos. Ele quer transformar você por dentro. Porque o verdadeiro livro não é escapar da luta, é sair dela mais forte, mais sensível, mais cheio da presença. E essa força que você está recebendo não é humana, é espiritual. É o tipo de força que você não sabe explicar. Você apenas vive.
Você acorda cansado, mas ainda assim segue. Você chora num dia e profetiza no outro. Você sente o peso, mas também carrega a esperança. É o esconderijo, operando dentro de você. E essa operação invisível está moldando a sua nova versão. Deus está te ensinando a ver além do que os olhos mostram, a discernir além do natural, a caminhar pela fé, mesmo em meio à guerra. E então você começa a entender o que significa viver o Salmo 91 na prática. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Sim, é real. Tem gente desistindo, tem gente caindo, tem gente abandonando tudo. Mas você ainda está aqui, ainda que em pedaços, ainda que cansado, ainda que em silêncio. Volca esta do Pei. E isso não é pouca coisa, é livramento, é milagre. É a prova de que o esconderijo funciona, de que a sombra do Onipotente é real. Porque você poderia ter surtado, poderia ter abandonado, poderia ter se entregue, mas algo segurou você, algo sustentou sua mente, algo impediu que o colapso fosse definitivo, e esse algo tem nome, é Deus, aquele que diz: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Você já parou para pensar que depois disso tudo, Deus não só vai te livrar, mas vai te glorificar? Isso não tem a ver com fama, nem com aplausos. Tem a ver com honra. Deus vai te honrar diante dos que duvidaram, diante das vozes que te julgaram, diante dos que acharam que você não ia suportar. Ele vai te levantar diante dos mesmos que te viram caído. Porque o esconderijo não é só proteção, é também preparação para a exaltação. Você não foi esquecido, foi escondido e agora está sendo curado, fortalecido e reposicionado. A tua história ainda não acabou, talvez esteja só começando. E sim, o inimigo se levantou, mas ele não entendeu que quanto mais ele te pressiona, mais Deus te aproxima. E quando você se aproxima, tudo muda, porque na presença, o que era peso vira leveza, o que era dúvida vira fé, que era ataque vira impulso. Você está mais perto de romper do que imagina. A batalha está mais intensa, é porque a vitória está mais próxima. Os pensamentos estão mais confusos. Epoch, a clareza está prestes a nascer. O medo aumentou, é porque a fé está sendo forjada. O céu parece em silêncio, é porque Deus está trabalhando no invisível. E você está sendo moldado para viver não apenas um livramento, mas uma transformação. Porque o Salmo 91 não é apenas para sobreviver ao ataque, é para te revelar como filho de Deus. No meio do campo de guerra, você não é vítima, você é resposta. Você não é fraco, você está sendo fortalecido. Você não está atrasado, está no tempo perfeito da construção divina. E quando tudo isso passar, e vai passar, você vai olhar para trás e entender: o esconderijo não foi apenas o lugar onde Deus me protegeu, foi o lugar onde Ele me refez. Chega uma hora em que você percebe que o maior campo de batalha não está fora, está dentro. O inimigo pode lançar setas, levantar pessoas, tentar confundir o ambiente ao seu redor, mas ele só consegue avançar de verdade quando entra no seu pensamento. E é por isso que os últimos dias têm sido tão pesados. Você olha no espelho e não se reconhece. Não pela aparência, mas porque algo dentro de você parece ter mudado. Aquela alegria fácil sumiu. Aquela fé firme, aquela força para recomeçar, ficou mais distante. Mas o que você ainda não percebeu é que isso não é um sinal de derrota, é um sinal de que você está no centro da guerra que precede a revelação. Tudo grande moverdo. Deus é precedido por uma pressão invisível, uma luta que tenta te paralisar antes do romper. É como se o inferno percebesse que você está perto demais da promessa e tentasse te sabotar de dentro para fora. Mas você precisa lembrar de uma coisa: você não está nesse campo de batalha. Sem armadura, você tem um abrigo. Você tem um lugar seguro, você tem um esconderijo. E esse lugar não é externo, é espiritual, é secreto. É onde o inimigo não entra, é onde as vozes se calam, é onde a alma encontra cura. Esse lugar se chama sombra do Onipotente. Você talvez esteja se sentindo cansado demais para lutar. Talvez esteja tão exausto que já nem consegue orar como antes. Mas isso não significa que Deus te deixou. Pelo contrário, é nesse momento de exaustão que Ele te carrega. É nesse estágio que Ele ordena aos anjos: guardem, sustentem, cuidem. Ainda não acabou, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos. Você já parou para imaginar o que são todos? Os seus caminhos são os que você escolheu certo. E os que você errou também são os que você seguiu pela fé. E os que você entrou por impulso, mesmo nos caminhos tortuosos, mesmo nas rotas que você nunca deveria ter trilhado. Mesmo ali, Deus ainda te guardou. Você não sofreu tudo o que poderia ter sofrido. Você não caiu onde era para ter caído. Você não perdeu o que era para ter sido arrancado, porque havia anjos, e esses anjos não trabalham por acaso. Eles obedecem ordens diretas do trono. Eles não estão parados. Eles não estão esperando sua perfeição. Eles estão guardando você, por causa do amor que Deus tem por você. Você é guardado não porque é perfeito, mas porque foi escolhido. Você é sustentado não porque tem força, mas porque Ele te ama. E esse amor é o escudo invisível que tem impedido que o pior aconteça. Sabe por que você ainda tem esperança, mesmo depois de tantas pancadas? Porque Deus tem soprado vida dentro do seu espírito, dia após dia. Mesmo nos momentos em que você não percebeu, você pensou que estava sendo esquecido, mas estava sendo escondido. Você pensou que estava sendo ignorado, mas estava sendo protegido. Deus nunca perdeu o controle. Mesmo nos dias em que você perdeu a direção, Ele não deixou de te cobrir com suas asas. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Essa imagem é poderosa. Deus não é um general distante. Ele é um pai presente, que te cobre, que te envolve, que te protege como uma ave que protege seus filhotes da tempestade. Você pode até ouvir o trovão, mas ele não te toca. Você pode até sentir o vento, mas ele não te arrasta, porque há asas sobre você. E quando você está debaixo dessas asas, o medo até tenta entrar, mas não encontra espaço. A ansiedade até quer dominar, mas é sufocada pela paz que excede todo entendimento. Você já sentiu paz no meio de um dia caótico? Já teve uma sensação de que, apesar de tudo, você vai ficar bem? Isso não vem de você. Isso é o esconderijo operando. É o Salmo 91 se tornando vida, presença, realidade. E é nesse ambiente que a sua mente começa a ser renovada. É nesse lugar secreto que as mentiras do inimigo perdem força. Porque a verdade de Deus começa a brilhar de novo dentro de você. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Você percebe? Não é a sua verdade. Não é o que você acha. É o que Deus diz. A verdade de Deus sobre você é o que te guarda. É ela que te lembra que você não é fraco. Você só está cansado. Você não está caindo. Está sendo forjado. Você não está sendo rejeitado, está sendo reservado. E essa verdade precisa ser repetida até virar carne dentro de você. Porque os ataques não cessam porque você entendeu. Eles cessam porque você decidiu confiar, mesmo sem entender. E quando você decide confiar, a sombra do Onipotente se estende sobre você. É como se uma atmosfera nova te envolvesse. As vozes do medo se calam. A angústia perde o fôlego. Vieira Prisenka. Você ainda está no mesmo lugar físico, mas, espiritualmente, está num abrigo que o inimigo não pode invadir. Você se torna invisível ao radar do inferno porque o que te protege não é a força da tua oração, é a profundidade da tua habitação. E é por isso que você ainda está aqui. É por isso que, mesmo com tudo, você ainda acredita. Ainda ora, ainda busca porque você sabe, lá no fundo, que Deus está contigo, mesmo quando não fala, mesmo quando não responde, mesmo quando permite o teste, Ele está presente. E Ele não só te livrará, Ele vai te honrar. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sim, a honra virá, e será pública, será inesperada. Será no tempo certo, você que foi humilhado. Será exaltado, você que foi rejeitado. Será reconhecido, você que pensou em parar. Será levantado com força nova, porque o esconderijo do Altíssimo não é só lugar de cura. É lugar de transformação, de capacitação, de preparação para o que vem. Deus está construindo dentro de você uma base inabalável, porque Ele não quer apenas te usar, Ele quer que você permaneça. E só permanece quem tem raízes profundas. Só permanece quem foi tratado no secreto. É por isso que Ele te escondeu por um tempo. É por isso que muitos não entenderam. É por isso que você se sentiu isolado. Porque havia uma preparação em andamento. E agora está quase no fim. Você já foi ferido, mas agora está sendo restaurado. Você já foi atacado, mas agora está sendo armado. Você já foi enfraquecido, mas agora está sendo fortalecido.
E quando esse ciclo terminar, você não será mais o mesmo. Você terá autoridade, onde antes só havia dor. Você terá discernimento, onde antes só havia confusão. Você terá fogo, onde antes só havia cinzas. Porque o Salmo 91 não é só proteção, é nascimento espiritual. É uma convocação para os que sobreviveram à guerra e agora estão prontos para liderar em tempos de crise. Você é um desses. Você chegou até aqui e talvez nem perceba o quanto isso já é uma vitória. Você ouviu, Volcar resistiu. Você permaneceu, mesmo quando tudo gritava para você desistir, mesmo quando parecia que a escuridão nunca ia passar, mesmo os ataques foram tão intensos que você achou que não suportaria mais um dia. Mas você suportou. Você suportou porque Deus sustentou. Você suportou porque há algo dentro de você que não é deste mundo. A habitação do Altíssimo, o Salmo 91, não foi apenas lido. Ele foi vivido, verso por verso, dor por dor, livramento por livramento. Você experimentou o que é habitar num lugar onde o medo não manda, onde as setas não te definem, onde a voz de Deus fala mais alto que os ruídos do caos. Sim, você ainda está no campo de batalha, mas está diferente. Você já não teme mais como antes, porque agora você conhece o esconderijo. Esse esconderijo não é um refúgio para os fracos, é uma sala de armas para guerreiros. É onde Deus te esvazia, tu que te peça, e te enche com o que te prepara. Você entrou nele com um coração aflito e está saindo com autoridade espiritual. Você que antes apenas tentava sobreviver, agora começa a entender que foi chamado para governar espiritualmente, porque o Salmo 91 não apenas protege, ele ativa, ele posiciona, ele treina. Você não está mais fugindo do ataque. Você está discernindo os padrões. Você está aprendendo como resistir. Você está pisando sobre leões e serpentes. Pisarás o leão e a cobra. Você achava que o esconderijo era lugar de fuga, mas descobriu que é lugar de forja, de revelação, de empoderamento do céu. Deus não te escondeu para te proteger apenas. Ele te escondeu para te ensinar a guerrear. E agora, você vê com mais clareza. Você percebe as setas antes que cheguem. Você sente no espírito quando algo não vem de Deus. Você discerne palavras, ambientes, intenções. Porque agora, o esconderijo vive dentro de você. Você é abrigo de Deus no meio do caos. Você é sombra do Altíssimo em lugares sombrios. Você carrega a atmosfera que um dia te curou. E é por isso que você não pode parar. O que você carrega agora não é só para você. É para outros que ainda vão chegar. Feridos como você já esteve. Perdidos como você já se sentiu. Abatidos como você já chorou. Mas eles vão encontrar você. E você será a resposta. Você será abrigo. Você será a direção. Você será instrumento de livramento. Porque o Salmo 91 te construiu, te curou, te capacitou. E agora, Deus quer usar o que foi gerado em secreto para impactar em público. Não tenha medo de voltar ao campo. O esconderijo não te fez frágil. Ele te fez sensível. E sensibilidade não é fraqueza. É armadura espiritual para os dias maus. O mundo precisa de gente sensível ao céu. Gente que enxerga além. Gente que ouve a voz de Deus antes de tomar decisões. Gente que discerne os tempos e não se desespera com o barulho. E você é um desses. Você não sobreviveu por sorte. Você sobreviveu porque foi chamado para algo maior. Sim, o Salmo 91 é um abrigo, mas também é um trampolim. Depois da sombra, vem a luz. Depois do esconderijo vem o envio. Depois da proteção, vem o propósito. E Deus está te chamando para viver esse propósito agora. Você que disse, eu só quero sair disso com vida. Vai sair disso com autoridade, com testemunho, com discernimento, com um fogo novo. Você que orou dizendo, Deus, me tira dessa dor. Vai sair curando outros. Você que pensou em desistir, agora vai levantar outros caídos porque o Salmo 91 fez mais do que te proteger. Ele mudou quem você é. E esse novo você não será ignorado pelos céus, nem pelo inferno. O céu te reconhece como filho. O inferno te reconhece como ameaça. Você não é mais o mesmo. Você não é a mesma. E não importa o que ainda venha. Agora você sabe para onde correr. Agora você sabe onde habitar. Agora você sabe quem é o seu refúgio. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Você não depende mais do ambiente, porque carrega o esconderijo dentro de si. E mesmo que outra guerra comece,
você vai estar pronto. Não porque nada te atinge, mas porque nada mais te derruba. Você aprendeu a viver debaixo das asas. E debaixo dessas asas, não há escuridão que permaneça. Não há seta que destrua. Não há mal que vença. E agora, é tempo de caminhar com essa certeza. A certeza de que quem habita no esconderijo do Altíssimo vive em um lugar que o mundo não entende, mas o céu conhece. Você encontrou esse lugar, e por isso, nunca mais será o mesmo.